O número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito o nobre vereador Jefferson, secretário ad hoc, para que proceda a leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofício do DEINFRA, memorando do vereador Milton Barcelos, vários projetos de lei do vereador João Luiz da Silveira, requerimento do vereador Herádio Manuel Gonçalves, indicação do vereador Herádio Manuel Gonçalves. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente, com o prolongamento do expediente, com a presença da secretária de administração, Caterine Schreiner, e do ex-secretário municipal da administração, secretário atual da Casa Civil, senhor Everson Mendes, para prestar esclarecimentos em relação à situação do almoxarifado central de Florianópolis, em atendimento ao requerimento 015-2017, da autoria do vereador Pedrão. Também, então, solicito ao vereador Herádio que possa fazer adentrar o plenário, tomar seus lugares aqui na mesa, a doutora Caterine, secretária municipal da administração, o senhor Everson Mendes, secretário municipal da Casa Civil, e também doutor Paraná, secretário da Saúde. Bom, sejam bem-vindos, secretários, para essa tarde em que podemos aqui, através do requerimento do vereador Pedrão, esclarecermos, tirarmos dúvida, para que o Poder Legislativo tenha plena ciência sobre o assunto aqui elevado. Vou conceder ao autor do requerimento, vereador Pedrão, 3 minutos para abertura e, como autor proponente, possa fazer. Perfeito? Vereador Pedrão, 3 minutos. Senhores vereadores, senhores e senhora secretária, público que nos acompanha aqui nas galerias e também pela TV Câmara, meu muito boa tarde. Eu venho, nesse momento, agradecer ao plenário da Câmara por ter aprovado o requerimento deste vereador, que fez jus de trazer os secretários responsáveis por um contrato que trouxe prejuízo à cidade de Florianópolis, prejuízo aos munícipes de Florianópolis e trouxe uma série de questionamentos que até o presente momento não foram respondidos, tanto deste plenário quanto da sociedade e também dos órgãos de fiscalização e controle, como o Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Esse contrato, para que vocês tenham ciência, faz jus à terceirização do almoxarifado de Florianópolis. Fruto dessa terceirização, que aconteceu uma tragédia na saúde de Florianópolis, onde 10.775 ampolas de insulina foram descartadas, porque não estavam armazenadas de forma correta. São dados do Ministério Público, da Vigilância Sanitária de São José e também do Tribunal de Contas. Esse contrato, ele precisa ter uma luz, precisa ter uma transparência e precisa também ter uma eficiência na sua administração. Por isso, por olharmos aqui da Câmara e estarmos desde outubro do ano passado, alertando a Prefeitura de Florianópolis de que o contrato estava errado, que a empresa não tinha condições técnicas, muito menos legais, de operar o contrato, e a Prefeitura está sendo conivente, nós resolvemos sim chamar os secretários para vir aqui dar explicações a todos vocês que pagam os impostos de Florianópolis e sustentam esse contrato milionário que trouxe um prejuízo para todos nós. Não só financeiro, mas um prejuízo também na saúde, porque até o dia de hoje não está normalizado da forma correta as entregas dos medicamentos nos postos de saúde e nas UPAs, assim como
a falta de merendas e materiais nas escolas, assim como o armazenamento dos bens que a Prefeitura já adquiriu ao longo dos anos e ao longo desta gestão, estão sendo armazenados sem o mínimo controle de estoque, onde não se tem ciência do que e de quanto de produtos Florianópolis possui. Por isso, senhores secretários e senhora secretária, pedimos que vocês expliquem o porquê deste contrato e como vão agir daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedrão. Convido o secretário Everson Mendes para fazer o uso da palavra, para explicar os passos, enfim. Sua Excelência tem 7 minutos. Vereador. Só uma questão de ordem, por gentileza, senhor presidente. Cada questão de ordem vai Não, diminuir. sim, rapidamente. Senhor presidente, nós temos aqui o termo de compromisso e veracidade, que eu gostaria de entregar ao secretário Everson e também à senhora Caterine, para que possam subscrever e, de fato, se comprometerem aqui nesta tribuna, nesta Casa Legislativa. Não cabe esse se requerimento. comprometerem. Não, cabe sim, senhor presidente. A presidência indefere isso. Tá, então, Hoje senhor presidente... hoje não há mais interesse. Vocês sabem que qualquer coisa que Não. a pessoa fale, ela é responsável, está gravado. Senhor presidente... Isto aqui não é um inquérito. Isto aqui é Não, um esclarecimento. Portanto, quero dizer a Vossa Excelência que não cabe. Vereador, Senhor presidente, eu não secretário entendo. Everson. Senhor presidente... Não estou. Pelo amor de Deus. Eu pedi e vou dar tempo para discutir, para tirar as dúvidas. Não há necessidade, certo? Vossa Excelência não conduz o trabalho e não vão assinar, tá? Esse documento não é da mesa. Tá? Vossa Excelência quiser se aparecer, faça de outra forma. Eu estou sendo correto e eu combinei com Vossas Excelências. Qualquer documento que deveria ser apresentado, não deveria ser apresentado antes da sessão para poder, certo? Convido o secretário Everson para fazer o uso da palavra por 7 minutos. Solicitei uma questão de ordem... Não, arrogante é Vossa Excelência. Pela ordem, vereador Fábio Braga. Senhor presidente, e agora falo em nome dos vereadores que vieram para essa sessão para participar informativa na indagação dos secretários e ouvir, vereador Marquito, a explanação. Não pactuo com a proposta do Pedrão porque ela entra em desconforme com o plenário aprovou um requerimento. Eu vim para essa sessão de hoje para algo sério, para indagação e não para show. Sendo assim, vereador presidente, solicito o encaminhamento e sei que falo pelos vereadores que vieram aqui cumprir o seu papel de indagação. Solicito que o senhor continue a sessão assim para que ela seja proveitosa. Na resposta. Obrigado, vereador Fábio. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, eu acredito que a proposta do vereador Pedrão, eu não faria, mas é a liberdade dele de propor a apresentação. E acredito que tutelar a liberdade do vereador Pedrão em exercer seu papel parlamentar de levar esse documento ao secretário não compete a Vossa Excelência. Compete, sim. Não. Compete e os secretários não querem assinar, essa é a liberdade do vereador Pedrão. Já indeferi. Então, acredito que a gente não pode partir do princípio da desconfiança. Essa é a minha posição. Entretanto, não cabe a Vossa Excelência, ainda como presidente e ministro dessa sessão, tolir a liberdade do vereador Pedrão em apresentar esse documento. Eu vou responder a Vossa Excelência. Quero deixar bem claro que uma sessão é presidida pelo seu presidente. Isso aqui não há CPI. E quem determina o andamento da sessão é a presidência, sim. Então, eu quero deixar bem claro. Não, se é tudo combinado, nós vamos fazer o combinado. Agora, querer vir, né? Eu acho que até colocar os nossos convidados aqui de uma forma o quê? Todos os convidados até hoje aqui nunca foi apresentado um documento desse. Nunca. Sou vereador há 6 anos e com a suplência ainda antes. Então, não vou permitir, vou ser claro e honesto com a condição desse trabalho. Vereador Dalmo. Senhor presidente,
senhores vereadores, nossos convidados, eu estou aqui não há tão pouco tempo assim. E nunca assisti os nossos convidados que vieram inúmeras vezes nessa casa e que foi aprovado um requerimento convidando e não convocando para vir nesta casa fazer uns esclarecimentos. Antes que eles falem, já tem questionamento. Então, eles não falaram ainda, não se explicaram, não fizeram as suas considerações, e já vem um documento dizendo que se eles querem assinar um documento, então que faça direto aos seus gabinetes, encaminhando aos secretários. Agora, é um constrangimento muito grande neste momento que nós estamos para ouvir os secretários. Ontem, por exemplo, na Comissão de Trabalho, nós ouvimos a ex-secretária Mariane Matos, que ela hoje de manhã pediu ao presidente desta comissão se podia postar na rede social a foto de ontem que ela esteve na reunião prestando esclarecimento espontaneamente. Agora, vamos neste momento, agradecer a presença do secretário, da secretária, que vem aqui fazer uma explanação para esclarecer aquilo que o requerimento fala e não fazer constrangimento neste momento. Eu acho que está descabido esse requerimento e muito menos fazer que a sessão interrompa para fazer esse tipo de encaminhamento. Não concordo com isso e queria exatamente ouvir os secretários, que foi esse o objetivo do requerimento. Muito obrigado. Vereadora Frane. Bem, senhor presidente, eu entendo que a nossa sessão deve caminhar na maior tranquilidade possível. Os esclarecimentos são bem-vindos. O que pretende o vereador Pedrão não é nenhum constrangimento, porque todos os que vêm aqui, não no caso da sessão, mas é o nosso trabalho parlamentar, em CPI, fazem esse ritual. Portanto, eu não vejo isso como constrangimento, isso é apenas uma garantia, uma segurança jurídica, percebe? Então, eu acho que isso, Vossa Excelência indeferiu, até eu gostaria que registrasse em ata a apresentação do vereador Pedrão e o seu indeferimento, que fosse registrado, e gostaria que nós elevássemos aqui e preservássemos o nível da nossa sessão, e que fosse aqui dado o espaço aos senhores secretários, a senhora secretária que está conosco, que apresentassem os esclarecimentos que eu considero que são devidos ao município e que, posteriormente, franqueasse a palavra aos vereadores para que pudessem, então, questionar os secretários. Vereadora Frane, em resposta a Vossa Excelência, quero deixar claro que essa sessão está sendo transmitida ao vivo, está sendo gravada, porque a TV NET, canal 16, ela transmite à noite. Então, todo depoimento, não é depoimento, todo esclarecimento aqui, e até o vereador, se passar, está gravado. Isso aqui não é uma CPI. Se achar que a secretária, o secretário, o vereador mentiu, está lá gravado. Maior prova não é o papel, maior prova é o que ele falou, está gravado na sessão. E se haver qualquer divergência de colocação, por isso que eu acho que a gente começa erroneamente, não há necessidade disso. Não é que eu estou indeferindo por indeferir, eu estou indeferindo com propriedade, inclusive orientado pela diretoria técnica aqui, de que não cabe, isso aqui não é CPI. Tem aqui o depoimento, vai estar em ata. Maior prova que isso. Então, eu acho que foi infeliz a colocação do vereador Pedrão, não havia necessidade disso. Tudo bem, respeito, mas já está indeferido. E quero começar já, caso contrário, não vou conseguir cumprir o horário combinado. Mas Vossa Excelência vai deferir o meu requerimento? Qual o seu requerimento? De que registrasse em ata? Não, está ok, está ok. Gostaria que fosse... Pode estar em ata, registrado em ata, não tem problema nenhum, certo? Estou totalmente tranquilo, vereadora Frane. Sem motivo. Totalmente, certo? Lamento iniciarmos a sessão desta forma. Também lamento. Mas carnaval e circo, a Câmara não cabe mais. Com a palavra, secretário Everson, por 7 minutos. Oi. Secretário Everson. Oi. Muito boa tarde a todos, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora. Quero cumprimentar também os secretários, companheiros de colegiado
e para nós também é um momento importante, até pelo nível de respeito, de harmonia que nós temos com essa casa, entendendo o papel dessa casa e de cada vereador, a gente poder apresentar aqui algumas considerações, para que não pairem mais dúvidas ou algumas falas que não conferem com a verdade, até porque esse é, sem dúvida nenhuma, um dos projetos fundamentais do ponto de vista de gestão para a Prefeitura. Para tanto, eu queria fazer, nesse preâmbulo, uma rápida análise de como estavam como estava a condição dos almoxerifados na Prefeitura, porque a gente faz uma análise simplista e parece que nós chegamos na Prefeitura de Florianópolis, e isso não foi dito, encontramos uma situação boa, perfeita, e a gente entendeu que deveríamos privatizar aquele serviço. Parece que foi simplesmente uma vontade que surgiu junto ao secretário de administração, ao prefeito, e muito pelo contrário, senhores. Antes de nós assumir a gestão em 2017, esse assunto já era um assunto que nos incomodava demais, exatamente pela condição e pelo estado dos almoxerifados, que eu não tenho dúvida, era de sistema caótico dentro da cidade de Florianópolis. Eu quero começar a apresentar, esse relatório não é meu. Quando cheguei na Secretaria de Administração, eu solicitei a Diretoria de Gestão Administrativa, que junto a alguns servidores fizessem um trabalho, inclusive acompanhado no primeiro momento pelo Observatório Social, temos alguns e-mails de troca do Observatório provando isso, e que começasse um trabalho do levantamento de gestão, do relatório de gestão. Isso eu tenho assinado, esse relatório que foi feito por servidores e funcionários, não por mim. Eu quero que vá passando, a TV Câmara vá passando os slides. Aqui estava o objetivo do relatório, tá? Que era compreender o funcionamento, otimizar o uso de materiais e tudo mais. Passa o próximo. Nós tínhamos 9 almoxerifados na Prefeitura. Na verdade, não dá nem para chamar de almoxerifado, eram verdadeiros depósitos. O primeiro que nós fomos para análise é aquele do Estreito Próprio. Esse almoxerifado, ele foi interditado pela Defesa Civil. Quando ele foi interditado, nós fizemos todo o levantamento. Qual é a metragem quadrada dele? 850 metros quadrados. O que ele armazenava lá, material de consumo, quais as secretarias, Educação, Casa Civil, Procuradoria, e a gente foi mensurando o gasto que nós tínhamos nos almoxerifados. Só o gasto de energia, R$300 mês, vigilância, R$5.000 mês. Próximo. Vou falando aqui. Tá, situação estrutural danificada, goteiras, materiais de documentos que estavam sendo expostos. A situação era caótica. Naquele almoxerifado, aqui, obrigado, vereador Maia, naquele almoxerifado ali de Capoeiras, tá bom? Aproximadamente, precisando ser ampliado e tudo mais. Deveríamos fazer, naquele almoxerifado, um investimento que daria mais de R$1 milhão na construção de um novo almoxerifado e de uma nova estrutura. Pode passar. Olha, a gente começou a tirar algumas coisas, porque nós temos um levantamento, uma base de dados, assim, das mais completas. Sai, por exemplo, eram condições que estavam armazenados caixas com ar-condicionado, com forno, totalmente exposto, e nós tivemos inúmeros prejuízos, historicamente, isso é mais de 20 anos com prejuízos. Vai passando, que eu não quero extrapolar o meu tempo, qualquer coisa, um secretário que me ajuda. Aí, olha lá a situação. Esse era um dos maiores almoxerifados da Prefeitura, cercado por andaimes, paz. Ali é só material da Prefeitura, um investimento grande. Olha como estava armazenado os materiais dentro dos almoxerifados. Pode passar, olha a forma como estava. Copos descartáveis armazenados sem higiene, sem limpeza. Próximo. Depois, o depósito de Capoeiras alugado, uma área de 708 metros quadrados. Materiais de consumo expediente para administração e educação. Gasto mensal, energia, R$800 mês. Vigilância, está ali o valor. O aluguel, R$11.000. Daí esse já era alugado. Próximo. Esse já tinha uma condição um pouco melhor, mas sem nenhum conceito de logística ali dentro, sem nenhum cuidado de armazenamento. Nós tínhamos uma quebra enorme, perdendo, mau acondicionamento. Próximo. Essa era a parte do mezanino, que poderia ser até ampliada. Vamos. Tá? Depósito de Picadas do Sul. Agora, um outro alugado também, com aluguel de R$11.000, com gás de energia elétrica de mais ou menos R$35. Tinha lá coisas da saúde, Casa Civil, todo o gasto mensal. Tudo que eu estiver falando de gasto aqui, eu só estou mensurando o gasto com pessoal, com energia elétrica e com aluguel. Eu não consigo mensurar, até porque eu acho que o número seria incalculável do que foi mal armazenado, do descuido, do que se perdeu, tá?
esse o de Picadas do Sul, que tinha muita documentação, coisa que não era nem mais necessário, nós estávamos pagando o aluguel de R$11.000 no galpão para guardar documento que dentro da tabela de temporalidade não tinha mais a necessidade. Vamos para o próximo. Agora, isso chega a ser inusitado. Nesse almoxerifado tinha um carro há 4 anos, veículo abandonado 4 anos dentro do almoxerifado. 4 anos abandonado o veículo, nós tiramos esse veículo, mandamos para... Hoje está, acho que, na fiscalização. Mas olha o estado dos almoxerifados da Prefeitura de Florianópolis quando a gente chega em 2017. Próximo. O do Estreito da Saúde, uma área de 2.100 metros quadrados, tinha um conceito melhor, tá? Até por algumas exigências, mas sem nenhuma licença, mas também sem as obrigações de licença que tinham ali. O secretário da Saúde mesmo já nos incomodou quanto a isso, dizia assim, olha, não pode continuar assim, um gasto de energia elétrica de R$6.000 mensais, pode passar. Aproveitamento de exposição, ponto negativo, até tem um ponto positivo ali, ó, aproveitamento de exposição. Nós não viemos aqui só para dizer que estava tudo terra arrasada, mas era caótica a situação. Ponto negativo, área de recebimento e retirada de material. Esse era a grande referência. Tá, capacidade de armazenamento. Eu já estou terminando a apresentação, daí acho que já volta, né? Não é ao vivo. Próximo, vamos lá. Eu quero que volte um antes, que vai mostrar a área. Olha aqui, ó, esse é o almoxerifado que tinha na saúde até 2017, ali quando a gente começa a fazer o relatório. Ali é a área de recebimento e a área de entrega de materiais, ali dentro. No lado está recebendo e no outro lado está entregando, sem nenhum controle, entendeu? Se você não conseguia ter um controle efetivo, próximo, vamos para lá. Do Estreito da Saúde, ali como era armazenado, uma condição um pouco melhor dos outros, que era uma referência caótica. Vamos para o próximo. Tá? Esse aqui era um do depósito do Rio Tavares da Educação. Esse chegou, tem até boletim de ocorrência das gestões passadas, você já se perdeu forno de cabo a rabo, você já perdeu ar-condicionado, uma área de 750 metros quadrados, armazenava mobília e outros equipamentos. Gasto mensal, energia elétrica, R$100. Aluguel, 7.000. Sem vigilância. Tudo da educação, quase todo, porque ela tinha 2, lá dentro, passa próximo, sem vigilância. Estrutura apresentava problemas, tinha rachadura, chovia, enchia, pode mostrar. Próximo. Entendeu? Olha lá, ó, aquela parte interna, qualquer chuva entrava, estragou-se, se perdeu muita coisa, historicamente, os próprios servidores da educação nos passaram. Ó, nesse depósito do Rio Tavares, alugado, fornos no chão susceptíveis às variações de maré. Foram perdidos inúmeros fornos, porque teve uma maré, e eu tenho uma outra foto que não veio, que a enchente, a maré subiu até metade e se perdeu tudo que tinha ali dentro. Só para os senhores verem, próximo, a situação caótica dos almoxerifados da Prefeitura de Florianópolis, um modelo que estava falido com prejuízo. Agora, eu quero ir para frente rapidamente aqui. Tem o outro Picadas do Sul da Saúde alugado, vai para frente. Que eu quero... Olha esse aqui, ó, o outro da saúde, volta uma. Esse era o outro da saúde, alugado que a saúde tinha. Esse era o estado que estava, dessas cadeiras, que depois foi lá para o outro almoxerifado. Não dava para aproveitar nada, tá? Não é, vereador Pedrão. Pode passar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Depósito de Picadas do Sul rompendo. Vamos para o próximo. Já vou terminar, tá? Ainda alugado, pode correr. Ainda mais um da Praça Municipal do Estreito, com gás de R$300, energia elétrica 2.000 por mês, vai passando. Ó, depósito na agronômica, daí isso gera um melhor, da assistência social, pode passar. Aqui a gente faz uma tabela de custos, tá? De tudo que a gente encontrou, dos 9 almoxerifados, custo com pessoal, com suprimentos e com equipamentos. Está ali por secretaria. Eu mando esse relatório para os senhores, para todos os vereadores que quiserem, eu mando esse relatório devidamente assinado pelos servidores que fizeram esse relatório. Próximo. Nós tínhamos um total geral de gasto de 3.900.000, quase 4 milhões ao ano. Essa era a situação. O artigo que versa sobre improbidade administrativa, senhores, diz que a omissão é uma improbidade. Ter conhecimento dessa situação e não fazer nada era impossível para nós. E foi aí que nós estruturamos um processo de licitação para mudarmos a realidade da gestão de almoxerifado, fazendo uma licitação para trabalhar o recebimento, o acondicionamento e também a entrega em todas as unidades da cidade. Quero agradecer a atenção de todos, também não quero ocupar todo o tempo para mim, eu acho que tem outros temas,
mas agradecer a atenção e o respeito de todos. Questão de ordem, vereadora Franco. Bem, senhor presidente, eu já levei a Vossa Excelência individualmente a constatação. Já vou explicar para o senhor. O que está acontecendo não tem nada a ver com o problema da relação entre Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. Eu não estou dizendo que a TV Câmara está fora do ar Perfeito. por problemas da NET. O que eu estou dizendo é que o nosso serviço, nosso canal Ao vivo, digital, está fora? do sinal 61.4 está desligado. Não está desligado. Está desligado. Deixa eu explicar ao senhor. Não está no ar. Não, mas não está desligado. E eu gostaria que Vossa Excelência tomasse providência e desse, inclusive, uma explicação técnica Se o senhor deixar nesse eu falar, momento. Pois não, claro. o senhor veio aqui- Eu estou exatamente vindo O ao senhor- microfone, me Sim. dirigindo a Vossa Excelência para Vossa Excelência falar. senhor- Mas Vossa Excelência tem que deixar eu concluir. Perfeito. Mas Vossa Excelência esteve aqui, me trouxe a informação, e eu lhe dei uma informação sobre a NET, que realmente não é ao vivo, chamei o diretor da TV Câmara, Vossa Excelência deve ter observado. Não viu? Pois é. Já está no ar? Já. Estava com a equipe no Morro da Cruz, com um problema de sinal, já acabou de ser resolvido. Está sendo transmitido ao vivo, tanto nas redes sociais da Câmara, certo? Era um problema técnico da Morro da Cruz, que estava lá e já acabaram de resolver. Perfeito? Está explicado, Vossa Excelência? Tá bom? Isso é bom até que tenha sido resolvido já, para tirar qualquer dúvida, né? De qualquer coisa. Mas as redes sociais, Facebook, enfim, estão sendo transmitidos. E quero até informar os nossos vereadores que eu tenho recebido, vereadora Franco, inúmeras relatos de funcionários do gabinete de Vossa Excelência que estão contentes, vereadora, que conseguem assistir CPI, tudo agora no seu gabinete, com TV ou nas redes sociais. Tá? Então, eu falo, o vereador Pedrão, o presidente está com a palavra. Vamos. Já que falamos sobre a almoxarifada, antes de passar para a secretária Caterine, vou passar 7 minutos ao secretário Paraná, que possa dar explicações referente ao almoxarifado da saúde. Bem, eu vim mais aqui para responder questões, não é? Que vocês pudessem ter dúvidas. Eu acho que tem aquele protocolo todo, né? Senhor presidente, bom dia aos vereadores, bom dia a todo mundo, boa tarde, tal. Eu acho que nós vamos aqui tratar de coisas sérias. E para tratar de coisas sérias, precisamos de pessoas sérias. A questão toda da terceirização dos processos almoxarifados tem amplo amparo na legislação pública, porque visa, e ele atendeu princípios de economicidade, podemos chamar quem quiser para ver o princípio de economicidade. Ele atingiu o rito de transparência, foi feita uma licitação pública universal. O que não pode ficar em dúvida, ele atingiu os conceitos de necessidade permanente de fiscalização do ente público sobre os contratos terceirizados. Nós fizemos isso, há amplo relatório da fiscalização sobre as condições do almoxarifado, sobre a prestação de serviços, e quando entendemos que eles não eram adequados, solicitamos a rescisão contratual, porque é isso que se prevê na legislação. Quarto, as questões hoje em dia, quando a gente trabalha de almoxarifado, a gente trabalha em duas situações bem diferentes. Uma questão é armazenamento, outra questão é logística. Eu posso até dizer que essa empresa que saiu, que foi desclassificada, ela foi muito mais desclassificada pela questão de logística, incapacidade de fornecimento e logística, do que pela quantidade de armazenamento que vocês estão se apegando. As condições de armazenamento atuais dos produtos eram muito melhores. As condições todas que acontecem, a perda do refrigerador com a perda das insulinas, acontece durante um período crítico de calor em Florianópolis, onde o sistema de refrigeração foi incompetente para poder manter a refrigeração dos produtos. Todos nós sentamos em casa, N pessoas achavam até desconfiavam que os ar-condicionados estavam estragados porque não conseguiam mais manter o processo de refrigeração. Mas essa secretaria mantém controle sobre os seus produtos e lá onde estava essa geladeira tem controle automatizado com relatório que nos permite dizer e fiscalizar se aquela geladeira
teve ou não picos de energia que levam à descaracterização e a perdas materiais, e só por isso que se chegou à conclusão que aqueles tinham se excedido em 5 graus o termo de aquecimento, e com isso as insulinas foram desperdiçadas. Agravo contra a empresa que lhe motivou o processo de descredenciamento. Ela deveria ter gerador próprio, porque ela alegou falta de energia, picos de energia, ela deveria ter gerador, foi notificado da falta de gerador, foi punida e implica seriamente na possibilidade de rescisão contratual. Sob o ponto de vista de armazenamento, eu, inclusive, convidei o meu Conselho Municipal de Saúde que fossem visitar a área para verificar as condições de armazenamento que lá estavam, comparadas com as nossas condições de armazenamento. Vem a condição toda. Como é que a saúde... Quais foram algumas falhas que a gente teve nesse processo licitatório que nós vamos corrigir para os próximos? Uma maior especificação que nós observamos das condições de logística que nós queremos precisar e que são afetas diretamente a uma demanda da saúde. A saúde precisa, por exemplo, que nós não tínhamos também, eu preciso de motorhomes com geladeiras para fazer rapidamente a entrega de produtos nas UPAs, produtos de urgência. Isso nós não tínhamos, mas temos que exigir agora, na próxima licitação, que isso seja. Nós vimos que isso é uma fragilidade, até pela questão do tráfego na ilha, que os motorhomes com refrigeração precisam ser especificados nos editais. Nós observamos que a grande dimensão da ilha acontecia como nós, que só tínhamos um caminhão no antigo almoxarifado, o que nos levava, com um caminhão único, a fazer entregas mensais. Com isso, eu tinha estoques setoriais que excediam a capacidade de estoque do próprio centro de saúde, levando a que as condições de armazenamento nos centros de saúde, os estoques setoriais, por falta de logística de entrega, levavam também a uma perda e um desperdício importante dos produtos. Então, nós queremos fazer um calendário de entrega baseado em demanda de espaço físico por centro de saúde. Nós estamos especificando melhor esse edital para, após o contrato emergencial, fazermos isso. A ideia mesmo, nós não tínhamos, a Secretaria tinha dificuldade de fazer logística no processo antigo, mantinha no seu almoxarifado, só no seu almoxarifado central de medicamentos, mantinha 22 servidores, pagos o salário de 22 servidores para poder fazer isso, e tinha um problema sério, que às vezes não tinha motorista de caminhão e às vezes não tinha 2 sujeitos para entregar, e com isso, naquele dia, não havia entrega nas unidades de saúde, por falta de pessoal para carregar o caminhão. Então, nós também não estávamos nós não tínhamos uma situação ideal de almoxarifado. Nós também aprendemos que, quando foi a administração, na ênfase de dar uma condição de aglutinação dos almoxarifados, que é desejável, pelo ponto de vista, todos vocês conhecem isso, que a gestão de almoxarifado e logística, ela obedece princípios de economia de escala. Sair de 6 para 1 foi uma decisão adequada da Prefeitura. Outra coisa também, o nosso almoxarifado da saúde não era adequado, porque ele era em andares, em 3 andares. Com 3 andares, tu precisa ter 3 empilhadeiras, tu precisa ter tudo, não é adequado uma logística de almoxarifados verticais, os almoxarifados devem ser horizontais. Então, havia uma série de questões técnicas que levavam a uma decisão adequada da centralização dos almoxarifados para benefícios com escala. Quanto ao fornecedor que, de repente, você contrata, ele não é adequado, cabe ao agente público simplesmente notificá-lo, nós temos as planilhas de notificação, e encerrar o contrato a hora que ele não presta serviço. Foi isso que foi feito e uma nova empresa foi contratada. Muito obrigado, vereador Pedrão. Antes de dar a palavra, eu solicito a compreensão, vereador Pedrão. A sua assessora está no plenário, e eu pediria que, na hora que o vereador Pedrão for fazer o discurso, você pode entrar para gravar. Assim eu faço com o vereador Lino, faço com todo mundo. Porque imagine se cada vereador botar o assessor, vai dar mais 26. É regimental, estou sendo cobrado, a hora que o vereador Pedrão for fazer a palavra, regimentalmente é proibido estar dentro do plenário. Não. Estou sendo cobrado por vereadores aqui, vereador. Certo? Com a palavra... Senhores vereadores. Vereador Pedro... Tá, vereador Afrânio, eu vou fazer o seguinte. O senhor chama o seu assessor aqui, bota todos os 23 aqui. Não tem nada... Eu não estou proibindo. Eu estou dizendo que a hora que o vereador Pedrão for fazer a palavra, eu vou chamar ela, pode gravar. Agora, eu não posso fazer isso com os demais plenários que estão me cobrando. Tá? Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, estou pedindo com educação. Eu chamei a minha assessora que eu preciso de uma informação.
só que Vossa Excelência não está tendo o mesmo tratamento com os demais vereadores. Tem assessor do vereador Gabriel sentado no início da sessão até o presente momento, e Vossa Excelência, que é presidente da casa, não pediu para o assessor se retirar. Mas quem é o assessor? Então, vereador Roberto Catumionda, presidente da Câmara, Vai Vossa ser Excelência retirado está também? tendo uma perseguição Não. com a minha pessoa. Deixo isso registrado Questão na de ata ordem. da sessão, Não é que verídico. há um servidor do vereador Gabriel dentro do plenário, Vossa questão de Excelência não ordem. pediu para se Eu- retirar. eu Então, fui- Vossa Excelência tenha tratamento igual, Vai ser por igual. gentileza. É igual. Posso questão de Apenas falei de vosso assessor porque fui chamado aqui, atenção, para provar. Do vereador Gabriel também, por favor. Eu fui citado, Sim. só posso responder. Acho que o vereador Pedrão, tem que ficar mais atento ao Diário Oficial, porque o Gustavo não faz parte do meu gabinete, se é ele que está se referindo, ele faz parte do setor legislativo e tem autorização da diretoria legislativa e da presidência da mesa diretora para participar. Ele não faz parte do meu gabinete, então não tem problema Ok, nenhum. obrigado. Ele era funcionário do seu Solicito- gabinete, não vi quando mudou. Solicito a retirada dos assessores e também desconvoco o assessor da comissão técnica, por favor. Pode se retirar do plenário. Certo? Vamos lá, vamos começar. A hora que o vereador Pedrão for fazer o pronunciamento, a assessoria de imprensa dele pode entrar no plenário tranquilamente. Com a palavra, 7 minutos e meio, a secretária Caterine. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que acompanha essa sessão, tanto presencialmente quanto acompanhando pelas redes sociais, muito boa tarde a todos. Bom, o convite para a nossa participação hoje aqui veio justamente para tratar desse assunto do almoxarifado, e no que compete à Secretaria de Administração, os esclarecimentos que, preliminarmente, sem nenhum questionamento que foi encaminhado ainda para nós, o que eu tenho a expor aos senhores é que esse contrato, quando nós assumimos, ele estava em execução, ainda em fase de implantação. No final do mês de janeiro, recebemos a informação através da imprensa que estaria ocorrendo uma operação de rotina da Secretaria da Vigilância Sanitária de São José, nesse espaço dessa empresa que fica localizado ali em São José, e por conta disso foi verificada algumas irregularidades documentais e uma irregularidade específica naquele momento relacionada ao armazenamento das insulinas, que foi exposto pelo Dr. Paraná, o nosso secretário municipal de saúde. A par dessas informações que nos chegaram inicialmente através da imprensa, e em um segundo momento nós fizemos visita em loco através dos nossos servidores, constatamos que, de fato, existiam algumas falhas na prestação do serviço naquele momento. A empresa ela recebeu notificação administrativa, de acordo com a lei de licitações, o que nos compete fazer, para que ela prestasse esclarecimentos de forma imediata. E a outra providência de forma imediata que foi tomada também, diante da notícia de inutilização de alguns medicamentos, foi o bloqueio imediato de qualquer pagamento. Então, desde aquele momento até a data de hoje, não se existiu nenhum tipo de prejuízo ao erário do município de Florianópolis, justamente porque, mesmo com os serviços continuando a ser prestados, a despeito dessa falha que foi identificada naquele dia, no final de janeiro, não houve nenhum tipo de pagamento do município para essa empresa até o momento. É certo que eles continuam prestando serviço, e em algum momento nós vamos precisar fazer um encontro de contas entre o que foi prejuízo, eles precisam nos ressarcir, de acordo com disposição contratual, eventual multa do contrato, que está previsto também, então esse bloqueio ele deve ser feito, mas ele continua prestando serviços. Então, em algum momento, a partir de quando nós fizermos o encerramento definitivo desse contrato, depois de feito o encontro de contas, aí sim, se ainda houver alguma remuneração devida e de saldo nesse encontro, aí sim o pagamento vai ser feito. Os próximos passos eles foram seguidos nos dias seguintes, aonde, num primeiro momento, se procurou fazer a liberação desse espaço, especialmente pensando na questão da área da saúde e na área da educação, que nós estávamos em vésperas do início das aulas.
Então, na área relacionada à educação e às demais secretarias da Prefeitura, foi identificado que não existia nenhum tipo de bloqueio e nenhum tipo de autuação da Vigilância de São José. Então, por isso, tanto o recebimento dos materiais quanto a entrega não surtiu nenhum tipo de problema ou de atraso, justamente porque ali a gente não tinha bloqueio nenhum. E é importante a gente registrar também que a merenda escolar não fica armazenada nesse espaço, conforme foi falado no início da tribuna pelo vereador que a ocupou. Então, lá nós temos apenas os medicamentos, os materiais de expediente, outros materiais sanitários, mas não existe alimentação armazenada naquele espaço. Mais alguns dias foram se passando, a empresa, de fato, apresentou a sua manifestação perante a administração e foi verificado que ele realmente não possuía alguns documentos necessários. Ele havia feito o pedido desses documentos, mas ele não tinha nem liberação da Vigilância Sanitária de São José, que já seria um primeiro ponto para normalizar a situação, e também em algumas outras situações com a Vigilância Sanitária. E aí, diante desse quadro e diante da impossibilidade da empresa de fazer uma regularização de forma rápida, foi, então, decidido de forma administrativa pela rescisão do contrato, que ele se operou nos últimos dias, se eu não me engano, faz uns 5 dias, aproximadamente, ou 10 dias, que foi feita a rescisão desse contrato, e se decidiu pela manutenção dos seus efeitos, ou seja, a empresa ainda continua fazendo a entrega das mercadorias até que o novo contrato administrativo seja celebrado pela Prefeitura. Justamente porque se trata de uma operação complexa, que envolve mais de 3.000 metros quadrados e 8 metros de altura de mercadoria, que estão armazenados todos no mesmo espaço. Então, não existe e a gente não possui mais todos aqueles galpões alugados que o secretário Everson apresentou para os senhores no início. Então, nós não tínhamos condições administrativas de fazer a retirada desse material, levar de volta para um espaço próprio, se aguardar uma licitação ser feita, e aí distribuir esse material novamente para um outro espaço. Então, a única opção administrativa possível foi que a gente rescinde, mas mantenha os efeitos até o novo contrato ser celebrado. E aí, as providências administrativas que se seguiram foram, num primeiro momento, como a licitação ela está válida e não foi anulada, foi convocar o terceiro colocado da licitação para que se manifestasse, informando se desejava assumir ou não esse contrato. E a empresa se manifestou dizendo que não tinha interesse em assumir, em razão do valor, porque ele seria obrigado a assumir pelo mesmo valor que a atual empresa havia oferecido, o atual valor do contrato, e, na visão da terceira colocada, esse valor para ela seria insuficiente. Próximo passo foi convocar a quarta colocada. Da mesma forma, ela nos informou que não tinha interesse em assumir esse contrato. Então, por conta disso, esgotaram-se as possibilidades, porque nós tivemos apenas 4 participantes nessa licitação. Então, a única alternativa possível para a administração, nesse momento, foi consultar, então, empresas para verificar o interesse deles em assumir essa operação durante o período máximo de 6 meses, que é o período máximo que a lei nos autoriza para contratações emergenciais. Nesse sentido, nós fizemos consultas a algumas empresas que já operam aqui no estado de Santa Catarina, inclusive as próprias principalmente a terceira colocada, que já tem a operação junto com o estado de Santa Catarina. As propostas financeiras, algumas vieram muito altas, e nós recebemos uma bastante razoável, que foi a mais barata de todas. E, por conta disso, nós transcorremos um procedimento de dispensa de licitação. Fizemos a publicação nessa semana, então, da empresa vencedora, e nos próximos dias nós vamos organizar o contrato com essa empresa, aí deixando de forma bastante... Dá mais um minuto para concluir. Algumas exigências que o secretário Paraná colocou aqui de forma expressa, como o motoboy, um controle maior em relação aos caminhões e a forma de armazenamento, e também algumas outras demandas que, com o passar do tempo, a gente foi identificando que elas são necessárias para esse tipo de operação, no aprimoramento do serviço que a gente está implantando. Então, é isso que eu teria de informações iniciais. Muito obrigada. Senhores vereadores, vamos abrir a inscrição para questionamento aos secretários. Perfeitamente, nós queremos
Nós temos mais 30 minutos até 17h30, onde iremos entrar a ordem do dia. Aqueles que puderem não usar 2 minutos, eu agradeço para fazer a pergunta. Só temos que ter um regramento, se vai ser pergunta e resposta, daí eu acredito que nós não vamos conseguir, vereador Alfredo, vencer. Eu acho que teríamos que fazer perguntas e depois o secretário anotar e responder. Acho que é melhor. Estou abrindo, então, a palavra para perguntas. Vereador Dal Menezes, 2 minutos. Depois, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o esclarecimento e a apresentação do secretário Everson. Eu lhe faço aqui, o secretário, uma pergunta com relação a várias situações, o senhor falou em 8 ou 10 pontos que tem de almoxarifado, e se com esse contrato único a prefeitura teve prejuízo ou vantagem financeira com isso? Teve economia com isso? Com relação a vários pontos, além da distância, que era um em Palhoça, em São José, um em Capoeiras, em Campinas, outro na praia, em vários lugares, e parece que centralizaram. Então, eu gostaria de saber se houve economia ou prejuízo com isso. E outra situação que foi tão debatida nesta casa e levantado, se a empresa não prestava um serviço adequado, se foi rescindido o contrato e se eles realmente vão pagar aquilo que foi perdido ou desperdiçado por conta da municipalidade. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Maicon Costa. 2 minutos. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar aqui os 3 secretários. Eu acho que a gente está diante, posso até estar enganado, mas dos 3 melhores secretários do staff desse governo. São excelentes quadros. Vi atentamente a apresentação do secretário Everson. Vejo que realmente era calamitosa a situação, o que, inclusive, corrobora com o pedido de CPI dos almoxarifados. Se existia razão com a apresentação do secretário Everson, existe ainda mais razão para a abertura da CPI, na gestão passada. Entretanto, 2 erros não fazem um acerto, secretário. E eu observo que existiram diversos equívocos no processo de montagem desse edital. Gostaria de fazer algumas perguntas direcionadas para o senhor, que foi secretário de administração. Foi analisado a questão do gerenciamento de risco, do GRIS, e também a possibilidade das cartas DDR, que são a dispensa de direito de regresso, do ponto de vista da operação de seguro desse transporte. Se foi analisado a questão do frete peso e o frete valor, como essa concepção foi elaborada dentro do processo. Se existe o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco em Logística, também nesse edital. Se existe aí, pelas empresas, o RSF-DC, que é o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Transporte Rodoviário por Desaparecimento de Cargas, e também o RCTRC, que é o Seguro Rodoviário de Responsabilidade Civil de Cargas. Gostaria de saber se existe tudo isso previsto dentro do edital, do processo, que a gente tem a composição tanto da armazenagem quanto do transporte, que englobam o processo logístico. Esse é o processo logístico, englobando a armazenagem e o transporte dentro desse processo. Então, essas são as perguntas que eu faço ao senhor. Acredito que o senhor esteja habilitado para responder em nome dos demais presentes. Obrigado. Vereador Maicon, próximo vereador Pedrão. Seguido é o vereador Lela. Mais algum vereador para se inscrever? Lino e Marquito. Fala do secretário Everson. Eu gostaria de questionar como se deu a contratação após o certame. No processo licitatório, a prefeitura não checou, secretário, que a empresa não poderia prestar o serviço? Não sei se vocês observaram, mas ela teve uma troca junto à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, no dia 29 de janeiro de 2019, mudando a forma de serviço. Só isso já era motivo suficiente para a prefeitura não ter contratado, mas houve um esforço da prefeitura em contratar. Eu quero saber o porquê que não foi observado a lei de licitações pela Secretaria de Administração.
Gostaria de saber também, senhor secretário, se a prefeitura fez vistoria no local antes de mandar os produtos para aquele local. Porque no contrato, como disse o secretário Paraná, tem algumas coisas que não foram cumpridas. Quero saber também, até foi o que motivou a ruptura parcial do contrato. Quero saber também o que tem da prefeitura emprestada para a empresa. Porque foi relatado que tem prateleiras, que tem caminhões, que teve funcionários, que a prefeitura quase operou o contrato. Eu quero saber se isso é verdade ou se é mentira. Quero saber também se a prefeitura sabia onde era o galpão. Porque onde o contrato está sendo realizado não é onde o contrato foi, de fato, assinado. Um galpão é na Palhoça, o outro é em São José. Isso está escrito ali. E a prefeitura não tomou nenhuma providência. E em outubro do ano passado, o vereador Lela encaminhou, salvo engano, 30 segundos. com outro vereador, um documento a Vossa Excelência, que eu não sei se foi respondido até o dia de hoje, alertando sobre essa denúncia. Gostaria de também saber se houve contratação de outras empresas, secretária Caterine, nesse primeiro momento, para continuar o serviço de entrega, porque nós temos imagens da Bauer Express e de outros fretes fazendo entrega de produtos da prefeitura. E também gostaria de saber se o secretário Everson tem alguma relação com os sócios. 10 segundos. Se tem alguma relação com os diretores e sócios da empresa, ou se ela é apenas uma relação profissional. E tem algumas outras perguntas, senhor presidente, que também foram feitas por cidadãos via internet, que eu gostaria de fazer. Próximo, vereador Lela. Vereadores, lamento informar, vereador Alfredo, que novamente estamos sem sinal. TV Câmara, TV AL, TV Senado, TV Câmara Federal, todas as TVs abertas e algum problema no Morro da Cruz. Só para deixar registrado que voltou a cair e todos esses canais estão fora de ar, não somente a TV Câmara. Vereador Lela, por 2 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, quero aqui cumprimentar a todos que estão presentes nessa importante audiência com os secretários e agradecer a presença da secretária Caterine, secretário Everson, secretário Dr. Paraná, que do parlamento a importância que nós temos pela transparência e até a preocupação de alguns vereadores em relação à transmissão da TV Câmara, é porque realmente para a nossa cidade é importante nós sabermos como funciona a gestão pública, porque as pessoas aqui pagam o nosso salário, pagam nós e têm expectativa em nós para que possa funcionar a política pública com eficiência, como assim a gente promete em todas as campanhas eleitorais. Essa situação em relação à questão dos almoxarifados, nós já vemos trazendo desde o ano passado, quando o contrato apresentado aqui na Câmara de Vereadores, alguns vereadores, até no início, não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas nós tínhamos a noção do que estava acontecendo, porque a empresa realmente não se mostrava, não tinha competência e não tinha experiência para poder apresentar os trabalhos. Eu tenho alguns questionamentos, mas antes dos questionamentos eu queria até, em relação à apresentação que foi feita pelos secretários, esclarecer alguns pontos. Pedir silêncio no plenário, por favor, para que eu possa ter concentração, por favor, senhor presidente. Obrigado. Foi falado aqui, eu acho que o secretário Everson colocou algumas vezes que apresentou ali que eram 9 almoxarifados e que isso gerou uma justificativa, um termo de referência mostrando que era necessário economizar, que esses 9 almoxarifados não tinham eficiência. O secretário Paraná confirma dizendo que seria economicidade. Na gestão pública, nós sabemos que existem essas palavras que fazem parte justamente do conjunto de entendimento na administração pública, porém, para se formar um termo de referência, para se formar uma justificativa, não se compreende que armazenagem, depósito, é a mesma coisa que logística e almoxarifado. Então, o primeiro ponto, eu trouxe por diversas vezes, senhor presidente, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. 30 segundos. Senhor presidente, eu não consegui Depois, concluir. Vossa Excelência repete, né? Tá, mas é que eu preciso um pouco de tempo, porque Mas é para ter regra, compreensão. né? Eu sei, presidente. mas- O senhor, antes de já começar a perdeu sessão, 7 segundos, vai. antes de começar a sessão, Vossa Excelência Vai. falou que ia dar mais tempo quando pedisse, quando solicitasse. Mas não em seguida.
é que, nesse ponto aqui, não se compreende que os dois serviços deveriam estar juntos na mesma justificativa. Tudo se fala que é almoxarifado, e nós vimos na apresentação que não é almoxarifado. Tínhamos aqui depósitos de bens baixados, tínhamos depósitos, e isso já, por si só, Acrescenta um minuto para o vereador Lela. Obrigado, senhor presidente. Custo de energia que foi colocado, nós colocamos lá no início, que o custo de energia do almoxarifado, um exemplo, do almoxarifado da saúde, era compartilhado até mesmo com o da policlínica. E isso, por um termo de referência, também confunde, e também já foi levantado aqui por esse vereador. Por diversas vezes eu vi aqui a própria gestão reclamando que tinham carros perdidos e tal, e onde estava a gestão? Onde estava a gestão quando mostra que estava tudo ruim nos almoxarifados e não corrigiu esses problemas que tinham nos almoxarifados, criando um problema, criando a situação e criando, assim, a justificativa para se privatizar. E comprovando na privatização, comprovando nessa terceirização, na contratação de uma empresa que não tinha condições de apresentar um problema com eficiência, comprovando que também não funciona. Então, eu aqui, nesse primeiro ponto, senhor presidente, em relação à fala dos vereadores, dos secretários, os primeiros pontos que eu queria levantar era em relação a esse ponto que foi levantado pela própria prefeitura. Aí eu tenho os questionamentos que eu pediria a Vossa Excelência que pudesse ter a condição de apresentar. Se nós tivermos tempo, irei dar tempo sim, caso contrário, caminhará por escrito. Eu acho o seguinte, nós temos que fazer, os vereadores, próximo inscrito é o vereador Lino, mas fez um intercâmbio aí, de troca com o vereador Marquito. Eu só vou, com o vereador Marquito, senhores, nós já ouvimos 5 vereadores. Pergunto se não seria bom, já dos 5 eles responder, porque senão daqui a pouco pode ficar alguma pergunta sem ser respondida. Vereador Marquito, pode ser, por 2 minutos. Senhor presidente, queria cumprimentar a todos da mesa, os 3 secretários do governo Jean Loureiro. Queria trazer algumas questões, né? O secretário Everson sabe que eu estive lá no final do mês de outubro, início de novembro, conjuntamente com o vereador Lela, visitando o almoxarifado. Então, a gente deflagrou presencialmente, e isso foi uma convocação de plenário para todos os vereadores estarem naquela ocasião, naquele horário, e estivemos eu e o vereador Lela naquela ocasião visitando. E, de fato, a gente entrou em contato diretamente com algumas questões muito preocupantes. Naquela ocasião, por exemplo, estavam instalando ou começando a instalar o setor de recebimento de medicamentos e não tinha nem câmera fria e não sabia se a dimensão da câmera fria. Então, já tinha um esforço desse plenário e dessa Câmara de tentar identificar e identificando problemas sérios naquele contrato e naquele serviço. Diante disso, eu queria colocar 2 questões. A primeira delas, né, para a secretária Catarine, queria saber quais são as responsabilidades legais dos fiscais desse contrato, que agora foi identificado reais problemas. Então, que isso fosse bem definido. E para o secretário Paraná, gostaria muito que pudesse esclarecer à sociedade por que esse contrato ele juntou as atividades de saúde também, sendo que toda ação de almoxarifado, armazenamento, transporte e logística de medicamentos, eles são altamente específicos. A Prefeitura Municipal de Florianópolis já teria um serviço qualificado, mesmo com os problemas, porém o sistema de controle era qualificado, e essa mudança para esse contrato trouxe uma série de problemas gravíssimos. Então, eu gostaria de ouvir do secretário Paraná se ele realmente estava de acordo, no início desse processo, de juntar tudo. 30 segundos para concluir. Mais 1 minuto, por Não, favor. vereadores, eu vou pedir um favor. Só um minuto. Eu sei, mas tem que respeitar o horário e tem mais vereadores. A gente tem que fazer pergunta. Estão debatendo. Eu vou lhe dar mais 30 segundos. Ao invés de fazer a pergunta direta para resolver o problema, estão debatendo. Isso não é um debate. Eu pedi 30 segundos a Vossa Excelência para concluir. Catumi, vereador Catumi, presidente, eu fiz uma introdução e fiz 2 questionamentos, estou fazendo. Eu estou super sendo pontual. Então, eu só queria igualdade para todos aqui, entendeu? Então, eu gostaria de pedir para o secretário Paraná se ele estava realmente de acordo com esse único contrato para todos esses serviços, sendo que o serviço de saúde ele é específico, era de qualidade, e agora, com essa junção, teve esse problema. Então, eu gostaria de que ele fizesse um relato em relação a isso. Marquito,
Com a palavra, o secretário Everson. Oi. Senhores, vamos lá. Eu vou tentar ir rememorizando aqui algumas perguntas. O vereador Dalmo, quando faz o questionamento sobre a economicidade, esse princípio, nós tínhamos 9 almoxerifados. O vereador Lela traz esse conceito entre almoxerifados e lugar de armazenamento, estoque, depósitos. Mas funcionava, era dali que saía todo o processo de logística da prefeitura. Com uma economia, eu estou dizendo aos senhores, nós temos um gasto de 4 milhões ano. Se fosse calcular o desvio, o mau acondicionamento, provavelmente esse valor dobraria. O contrato feito, vereador, foi de 211 mil mês. Então, nós temos uma economia aí, quase mais 2 milhões no processo do ano. Então, era fundamental. Quanto à distância, isso foi muito estudado, até porque poderia restringir demais a concorrência. Esse edital foi consultado, até esse relatório foi consultado todas as secretarias, que iam mandando as suas demandas. Era uma coisa muito nova. A feitura desse edital, só Blumenau tinha feito. E Blumenau teve também as suas dificuldades. Nós tivemos que pegar o termo de referência de Blumenau e começar a trabalhar com um grupo para adaptar a realidade de Florianópolis. Então, foi muito desafiadora. No primeiro momento, o Observatório Social, inclusive, participou. Nós temos os e-mails deles fazendo alguns apontamentos. E qual era o entendimento? Se nós exigíssemos em Florianópolis um galpão aí, com essas metragens que foi exigido no edital, o valor poderia dobrar, dando a condição de ter 30 quilômetros, que em algum momento se pensou em 50. Uma coisa é um galpão de mais de 3 mil metros quadrados em Florianópolis, e outro em São José e outro em Palhoça. O valor do contrato possibilitaria ser mais baixo. O vereador Maico também me questionou sobre a questão de todos o gerenciamento de risco, do frete peso, PG. No próprio contrato, no item 8.4, nós colocamos ali um ponto que foi pela nossa diretoria de licitações para englobar todas essas situações, que era conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas inerentes ao objeto contratual, em estrita observância da legislação vigente. Então, essa cláusula foi colocada, esse ponto do contrato, exatamente para abarcar todas essas questões de legislações, que algumas eram muito específicas e outras não. Ainda que contratação do certame, o vereador Pedrão indagou sobre, primeiro, eu fico até, não sei qual a propósito da pergunta, de saber se eu tinha relação pessoal com a empresa. Não sei se o senhor está fazendo alguma relação. Secretário, me permite. Não, senhor. A minha relação é estritamente profissional com a empresa, com o proprietário, estritamente profissional, em nenhum momento um outro tipo, e me entristece o senhor ter esse questionamento quanto a mim. O senhor sabe da minha conduta ilibada, tá bom? E peço que o senhor reconsidere. Me permite só, porque a pergunta não foi respondida. Vereador Maico, depois. Eu preciso seguir aqui na sequência. Na contratação do certame, foi feito pela Lei 866, que é a lei que rege o processo licitatório, uma concorrência, e nessa concorrência, pessoal, é por isso que aqui nós estamos muito tranquilos. Quando alguém fala, tem investigação no Ministério Público, nós temos maior tranquilidade de que esse assunto seja investigado lá no Ministério Público, e eu tenho ido várias vezes, conversado, apresentado documentos, porque não há direcionamento, não há nesse superfaturamento. Os senhores imaginem, nós fizemos uma concorrência em que escolhemos o menor preço, o menor valor. Numa concorrência pública com 30 dias de publicidade, onde uma comissão licitante não é o secretário homologa o que a comissão decidiu. Assim, nessa comissão não há nenhum momento, nenhum direcionamento. A comissão avalia, não era uma licitação fácil, muito pelo contrário, uma licitação extremamente complexa, exatamente pela transversalidade que ela tinha dentro da prefeitura, envolvendo todas as secretarias. A comissão analisou toda essa parte de habilitação, deu o ok, e assim nós assinamos. A primeira empresa que escolheu depois não manteve a proposta, que era uma proposta de 190 e alguma coisa,
que realmente o valor era muito baixo, nós optamos pelo menor valor, pelo princípio da gestão pública de economicidade, vindo a segunda empresa, assinando o contrato, há um tempo para isso acontecer. Os fiscais de contrato sempre muito cuidadosos, tanto e eu quero aqui dar referências aos fiscais de contrato, que em algum momento foram tão massacrados nesse processo, que a empresa não teve em nenhum momento pagamento integral das suas notas. Em nenhum momento, exatamente pelo cuidado e pelo controle que a gestão pública estava fazendo nisso. Nós tínhamos reuniões para avaliar como estava... Até porque, senhores, vamos talvez aqui nós tenhamos que puxar pela sensibilidade administrativa, e aos vereadores que já foram secretários sabem disso. Você não licita e pega 9 depósitos em almoxerifado e para a prefeitura, e pega os 9 no outro dia, bota lá, para fazer essa gestão. Não é. É por isso que houve esse cuidado de transição. Vai primeiro dois almoxerifados, devolve os galpões alugados. Nós só de aluguéis pagávamos aí quase R$70 mil. Só em pessoal trabalhando dava mais de 60 pessoas em todos os nossos almoxerifados, quase 70 pessoas que foram liberados para voltar para a ponta para o serviço público. O secretário Paraná sabe que lá na saúde nós tínhamos dentista trabalhando no almoxerifado, entendeu? Que era uma coisa que incomodava e teve que voltar para atender no posto de saúde. Então nós liberamos servidor para a ponta e nós começamos a fazer a parte da transição desses almoxerifados para lá com muito cuidado, vai 2, e o cuidado é com a economia do recurso, vereador Pedrão, porque nós nunca pagamos uma nota, não há superfaturamento, não há desvio de recurso, não há esse dolo, muito pelo contrário, a empresa ficou 2, 3 meses sem receber R$1. Quando nós começamos a ver que a estruturação e os fiscais de contrato estão tendo esse cuidado de dizer, de levantando, não, está acontecendo toda a verticalização, vai instalando isso, é que nós começamos a liberar, tanto é que a empresa tem 1.400.000 para receber, recebeu 500 mil. Por quê? Porque nós temos o cuidado com aquilo que é pago nesse processo, para que a gente possa fazer a transição. Agora, não é um projeto fácil, senhores. É um projeto que nós tínhamos que ter todo esse cuidado. Os fiscais de contrato fizeram vistoria. Acho que o vereador Pedrão fala do outro ponto, tá, mas se habilitou com galpão, teve um outro galpão. Para isso, nós estamos com uma sindicância aberta, analisando todo esse processo. Nós estamos com punição, a secretária Caterina vai poder falar com mais propriedade, eu não quero me demorar muito, mas nós estamos com processo de punição de empresas aberto, entendeu? Já rescindimos o contrato. Senhores, vocês entendem de gestão pública, quando não se quer rescindir contrato é porque se tem alguma amizade com a empresa, nós não tivemos conversa. Nós rescindimos e está acabado, e vamos para o emergencial, e vamos licitar um novo processo, e vamos para frente, porque nós acreditamos no processo e acreditamos na economia que ele traz. É um dos maiores projetos de gestão que nós podemos ter aqui dentro da administração, dos últimos anos. Errado foi ficar 20 anos esse processo aqui, quanto que se perdeu, quanto de falta de economia que nós tivemos aqui. Então, estamos analisando os fiscais. Quando houve a comunicação da empresa, chega no final do ano dizendo que haveria mudança do endereço, pode mudar o endereço, que não pode, ela não ter todas as licenças. Ela tem que manter as condições da habilitação no transcorrer do contrato. Começou a tramitar na assessoria jurídica, foi para a procuradoria para ter o posicionamento. E hoje nós rescindimos e a empresa não vai receber. Ok? Então, deixa claro isso, não tem relação aqui. E é isso. Eu não sei se esqueci de mais algum ponto. Secretaria Caterina. Sim, o vereador Pedrão também indaga. Nós colocamos no edital exatamente por essa preocupação com essa transição, quando nós fizemos as reuniões preparatórias quando finalizou o processo licitatório, nós começamos com a preocupação de quais almoxerifados seriam mais sensíveis para essa mudança. Então, primeiro foi os 2 da educação e um da administração, aquele que estava caindo. Então, a gente transferia e analisava o impacto disso que dava. Educação são mais de 100 unidades. O senhor sabe, chegou atrasado, faltou produto de limpeza, e isso dá um maior impacto dentro da unidade. Então, a gente colocou os 2, 3 e ficou analisando, tudo isso sem pagamento da empresa, tudo isso contingenciando o pagamento e a nota. O que aconteceu? Nós previmos lá no edital que a empresa poderia, inclusive, utilizar o galpão da saúde que já existia. Se ela quisesse manter os 2 galpões, não teria problema, mas ela teria que ter 2 equipes, entendeu? Operando aqui, para ela se tornou mais caro, e ela preferiu fazer a centralização,
E quando ela fez a centralização, ela poderia dispor de alguns equipamentos. Ela poderia usar todo o galpão, ela só utilizou alguns equipamentos. Tá bom? Com a palavra, a secretária Caterine. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, nos questionamentos naquilo que me compete, inicio pelo vereador Dalmo, quando questionou a respeito de prejuízo financeiro ao município, né? Nós não tivemos nenhum centavo de prejuízo, justamente como o secretário Everson informou, num primeiro momento, os pagamentos eles foram feitos de forma parcial, de acordo com aquilo que efetivamente estava sendo executado, e a partir do momento que a gente identificou esse problema e uma interdição do espaço, nenhum centavo mais foi pago para a empresa. A gente já fez um levantamento preliminar. Hoje, de janeiro até o momento, a empresa teria para receber, de notas cheias, R$ 720 mil aproximadamente. O valor de multa contratual cabível é 10% do valor do contrato, então aproximadamente R$ 260 mil. Valor apurado pela Secretaria de Saúde em relação ao valor das insulinas perdidas, aproximadamente R$ 170 mil. E aí, então, somando esses dois valores que foi identificado até o momento, o saldo do contrato seria plenamente suficiente para ressarcir qualquer prejuízo e qualquer dano que o município teve. Então, nessa parte, nós estamos bem tranquilos, porque as precauções foram tomadas. Tá? Nós não tivemos nenhuma outra empresa contratada para prestar serviços nesse momento. O que se soube é que a empresa subcontratou ou terceirizou algum tipo de entrega de medicamento após a operação da Vigilância Sanitária de São José, mas esse assunto ele está sendo objeto de análise pela Comissão de Punição de Empresas. Então, mais informações a respeito disso a gente só vai ter após a conclusão deles e após a decisão. Não cabe aqui a gente ficar especulando sob pena de levantar algum falso ou até mesmo pré-julgamento, então a gente não quer prejudicar essa análise da Comissão de Punição de Empresas. Tá? Em relação à exposição do vereador Lela, nós entendemos que o sistema terceirizado, ele funciona assim, ele é muito bom. Tá? Ele é muito bom, ele precisa, de fato, para essas novas contratações, de alguma evolução daquilo que foi feito, em razão das particularidades do município e das particularidades de toda a nossa cidade, dos locais afastados que nós temos, de condição de trânsito. Todos esses fatores eles estão sendo analisados, tanto para esse contrato emergencial, quanto para a nova licitação que nós vamos deflagrar, e que é um grande desafio. Né? Na Prefeitura de Florianópolis, só sobrevivem aqueles que não fogem aos desafios que são colocados. Então, nas primeiras adversidades, a gente não vai desistir do que a gente acredita ser o verdadeiro, e por isso que a gente continua na Secretaria atuando de acordo com aquilo que a gente tem convicção. O vereador Marquito levantou também algumas questões relacionadas às responsabilidades dos fiscais. Isso está sendo, todo o trâmite dessa licitação dentro do município de Florianópolis, ele está sendo analisado dentro de uma sindicância que foi instaurada já faz aproximadamente uns 15 dias. Então, e aí vai ser contemplada todas as fases dessa licitação, inclusive desde o início da fase interna até a finalização do contrato. Então, também, eu entendo que, nesse momento, não cabe a gente aventar qualquer tipo de responsabilidade da pessoa A ou B, ou do setor A ou B, sob pena da gente estar fazendo algum pré-julgamento e comprometendo o trabalho que está sendo executado muito bem pela Comissão de Processo Administrativo da Prefeitura. Tá? Então, nesse momento, o que a gente tem, foi também uma providência que a gente tomou, foi abrir a sindicância, e agora estão sendo colhidos os depoimentos, juntados à documentação, e depois vem com uma conclusão final para uma decisão nossa na administração. Tá bem? Era isso. Obrigada, presidente. Secretário Paraná. A mim me foi feita uma pergunta pelo vereador Marquito, quis responder, se eu acredito, pelo que eu entendi, se eu achava que é coerente a decisão que a Prefeitura tomou de juntar todo o seu setor de logística num único lugar. Acredito piamente que isso é a melhor maneira. Também o secretário F já respondeu. Se a gente for perguntar, por exemplo, onde é que fica o centro de distribuição do Angelone? Fica lá em Itapema, não é verdade? Onde é que estão está aqui, mas o centro de distribuição fica lá. Onde é que fica o de Imperatriz? Fica lá em outro lugar. E por que tem tudo num lugar só, não está aqui do lado? Porque isso, as boas práticas, quem for estudar
armazenamento e logística vai entender que existem princípios que vão desde a diminuição dos custos para entrega, velocidade de despacho, custos de armazenamento e custos de entrega. A partir disso, eu acredito que a decisão da Prefeitura de juntar tudo num lugar só e trabalhar com economia de escala, em vez de economia de escopo, que era o anterior, trabalhar com economia de escala em cima da gestão dos seus ativos de almoxarifados, diminuindo hoje em dia o que se chama de eficiência. Diminuição dos custos com armazenamento é um sinal de eficiência de gestão. Eu entendo que isso deva ser feito. Quanto à pergunta que o vereador Marquito me falou, cometemos alguns equívocos? Cometemos. Acho que nós precisamos aprimorar, melhorar os editais para as próximas concorrências. Nós aprendemos muito. A gente sempre diz que sou cirurgião, aprendi tanto com meus acertos como com meus erros. E eu aprendi com meus erros certas questões todas de aprimoramento para as próximas fases. Acho que nós estamos hoje em dia mais preparados para saber exatamente o que temos e como temos que pedir do que a gente teve no primeiro edital, que realmente a saúde não teve uma participação efetiva na elaboração dos critérios de armazenamento, por achar que isso estava contemplado e que isso podia estar bem resolvido. Hoje vemos que não. Há uma equipe hoje dentro da saúde trabalhando efetivamente a elaboração para ajudar a administração nos futuros editais, mostrando a especificidade da saúde em termos de armazenamento e logística, e nós vamos apresentar isso como temos feito em todos os setores. Então, vereador Marquito, eu acredito que a gente precisa melhorar os nossos processos de discriminação no novo processo licitatório para atender muitas nossas especificidades, e nossas especificidades tanto do ponto de vista territorial, como do ponto de vista de atuação direta com o usuário. Exemplo, é diferente a distribuição de uma unidade de urgência e emergência de uma unidade de um centro de saúde que não está aberto 24 horas. Nós precisamos ter pensamentos para isso que nós também não tínhamos na situação anterior. Eu também tinha essa dificuldade, não é? Então, além disso, dizer para os senhores que eu preciso defender meus fiscais. Como a saúde nunca submetiu os seus processos, o meu fiscal que ia para lá para receber os produtos e conferir se os produtos estavam sendo entregues, estavam adequados ao edital, e os meus fiscais que iam para lá cotidianamente para conferir o armazenamento e as condições de oferta, foram interpretados como funcionários da empresa. Eles não eram funcionários da empresa, não. Eles eram funcionários da saúde fiscalizando os seus ativos que tinha lá dentro. Não eram trabalhadores de lá, não. Iam lá para fiscalizar e emitiram relatórios desse tamanho que subsidiaram a possibilidade de ruptura contratual. Vamos respeitar as pessoas que estão lá dentro. Não eram funcionários de ninguém, não. Eram os fiscais da saúde fiscalizando, desde a entrega do que estava sendo entregue, se era de acordo com aquilo que tinha sido licitado, até o ponto de vista, depois, de fiscalizar diariamente essas condições de como estava o armazenamento. Não aconteceu da maneira que a gente tinha, por questões óbvias, foi dito aqui pelo secretário Everson. Por quê? Porque, de repente, nós tomamos a questão toda, não podia ser levado tudo nas costas no mesmo dia. Então, começamos a tomar uma questão toda de levar parcialmente. Quando foi levado uma série de medicamentos, há medicamentos que não têm alterações quantitativas com temperatura. Esses foram levados primeiros. A empresa nos advertiu que estava providenciando a compra da câmara fria. Enquanto isso, por contrato, podia utilizar a câmara fria que nós tínhamos dentro da saúde. O instrumento que queimou, a geladeira que queimou, era a geladeira própria da prefeitura que estava lá até que, pelo contrato, a empresa tinha direito de utilizá-la até que adquirisse a nova central de esterilização. E nós fiscalizamos isso e advertíamos. Não houve um problema com a quebra da geladeira, que era a nossa própria geladeira. Houve uma quebra dele, de não ter um gerador que mantivesse aquela geladeira funcionando adequadamente, e por isso foi punida, e por isso os meus fiscais advertiram a empresa. Então, vereador Marquito, a pergunta do senhor não é simples de responder. Estava tudo bem para a saúde? Não, a saúde não queria estar nessa situação que houve, nem queria ter trazido esses transtornos aos usuários. Mas a saúde acredita que a centralização de todo, uma logística mais moderna, mais eficaz, é importante? É. Quando é que a saúde vai parar agora? A saúde, como foi dito aqui de forma inadequada, foi dito que nós não temos controle sobre os nossos estoques. Nós temos total controle sobre os nossos estoques, estamos aguardando a nova empresa fazer o levantamento adequado do bem patrimonial que está lá dentro, o inventário, para depois compararmos com os nossos registros e exigirmos depois mandarmos relatório para a prefeitura dizendo o que é que está faltando para ser descontado também desses ativos. Nós temos pleno controle. A empresa apresentava um software
que não lia o nosso software, que era o InfoSaúde. Fomos para cima da empresa e, a partir de janeiro, impusemos à empresa colocar dentro deles lá, pelos nossos fiscais, o InfoSaúde dentro da empresa lá, que eles acataram e colocaram o InfoSaúde lá. Então, não pode dizer que nós tivemos omissão de fiscalização, ou que os meus fiscais foram negligentes com aquilo, ou que nós não cuidamos daquilo. É uma grande injustiça com essas pessoas. Então, o resultado, eu acredito que temos a empresa que agora acabou de ganhar o certame, ela tem uma expertise na área da saúde, ela que trabalha em Balneário Camboriú, trabalha em Tubarão, trabalha em outras cidades. Me informei com os secretários dessas cidades a excelência do serviço prestado, me garantiram que estão plenamente satisfeitos com isso. Isso me dá uma certa tranquilidade para que nos próximos 6 meses eu possa trabalhar arduamente no novo edital para termos uma empresa à altura de Florianópolis. Obrigado. Obrigado. Senhores vereadores, devido ao alto número de inscritos ainda, eu vou adentrar, prorrogar a ordem do prolongamento do expediente até às 18 horas. 18 horas irei dar a ordem do dia. Já passei de 18h35. Vereador, de 17h35. Vereador Lino, Sua Excelência tem 2 minutos. Bem, boa tarde aqui aos secretários presentes. Não vou poder me estender muito sobre a parte de cumprimentos, mas eu acho que essa ação é importante de levar transparência, pode levar CPI ou não, mas é importante que a gente tenha o máximo possível, os cidadãos tenham acesso ao que aconteceu de fato. E eu defendo aqui que, graças ao alerta que se fez aqui nessa casa, com os vereadores que vieram à frente, vereador Leila, Marquito e Pedrão, a gente acompanhando, isso pelo menos deu um alarme, e que recorreram ao Ministério Público, porque a secretária colocou que foi a imprensa e tomaram providências. Então, a primeira pergunta que eu me faria: como é que vocês chegaram a ter acesso ao documento do Ministério Público que constatou isso lá? É uma pergunta que ficou em dúvida, que você, pela imprensa, ia começar a atuar. Mas tem o Ministério Público que atuou nesse aspecto. A segunda pergunta é com relação ao seguinte, que eu entendi assim: suspende, rescinde o contrato, não paga essa empresa, até, que eu entendi agora articulando, são a sindicância, para pagar ou não, depois, essa empresa. Ou seja, ela está trabalhando de graça, entre aspas, que eu entendi daqui pelo que estou escutando. Mas, no caso do material de saúde, há um material que foi distribuído, continua sendo distribuído por essa empresa, e se contratou a Orbank do outro lado, que também está se pagando a Orbank. Dá a impressão que são dois serviços que estão se acavalando. A distribuição do almoxarifado para o lado da saúde, da empresa atual, a empresa que deu o problema, da rescisão de contrato, que ela continua ainda, vamos dizer, trabalhando sem ter pagamento, e a Orbank foi contratada por outro lado. Do Paga para... E o outro, que estão em meio milhão, 500 mil. O outro ponto também que eu queria levantar, com relação a questão, doutor Paraná, com relação à insulina. Bom, quanto é que, de fato, se perdeu de material da insulina? Não é? Que o senhor disse, se estragou, quanto? Né? O outro aspecto da temperatura. Bom, isso aí, não sei se justificar, dizer que a temperatura... 30 segundos para concluir. A temperatura, eu sei que, mas ela, o calor cada vez mais forte aqui. Tem o gerador. Mas isso aí parece dar a impressão que foi o problema da natureza. Mas eu sei que tinha que ser preventivo, isso antes de acontecer. Né? E aconteceu. Se havia perda de insulina no processo anterior também. Isso é uma dúvida que me ficou aqui. E, por último, a pergunta que eu queria levantar, com relação a um processo novo, que o Paraná, o secretário levantou ainda há pouco, se nós tínhamos que agora fazer um grande debate sobre esse novo modelo licitatório, transparente, para a gente evitar os erros que possam cometer futuramente. Né? Então, isso tem mais 30 segundos? Não, deu. Bom. Obrigado, vereador Lino. Vereadora Frânio, obrigado pela colaboração dos vereadores. Bem, eu vou direto ao assunto, porque o que eu quero discutir aqui é o seguinte. A Prefeitura de Florianópolis divulgou, de norte a sul desse país, de que a situação que existia era um caos e que iriam apresentar a solução. Diz aqui o secretário que o seguinte, que o serviço no único lugar vai acontecer dentro de 3 meses, gerar uma economia de 1.400.000
mil reais. Que esse novo sistema vai dar maior transparência e eficiência na gestão de almoxarifado. Não deu. Não deu nem economia, secretário, e nem deu transparência e eficiência. O secretário do Paraná disse que a empresa foi desclassificada. Ser desclassificada significa dizer não está em condições de prestar o serviço. Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que uma empresa desclassificada, ou seja, sem possibilidade de prestar serviço, como é que vocês deram para ela o contrato? Quem foi o incompetente que olhou a licitação e concluiu que estava apta? E depois, segundo a secretária, graças à Prefeitura de São José, nós fomos salvos. Disse a secretária hoje aqui, que soube pela vigilância sanitária de São José que foi lá. Como é que... 30 segundos. Então, a minha pergunta é essa. Quero saber também o quanto já foi liquidado, o quanto está empenhado deste contrato. E se os fiscais, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal de contrato, se eles cumpriram a sua tarefa de fiscalizar a execução do contrato. Estou falando administrativamente. É isso. Obrigado, vereador Afrânio. Próximo, vereador Renato Jéssica. Depois, vereador Marcelo, da Intendência. Por último, vereador Tiago, na sequência do debate. Presidente Catume, eu aqui primeiro quero colocar de que o prefeito Jean Loureiro, diante de uma sociedade que exige o enxugamento de uma máquina, tomou um ato corajoso, que não é muito fácil. Podia deixar como estava, que ninguém nem ia saber que o custo dos almoxarifados era desse tamanho. Mas teve o erro de querer acertar. E, evidentemente, que qualquer mudança, ela dá um choque. E onde é que esse choque vem? Lá de dentro dos próprios almoxarifados, onde muita gente começou a perder o privilégio. Então, essa é uma colocação, e aqui quero até parabenizar a secretária Caterine, que entrou na administração e já pegou uma bomba dessa. Tá? A demora da questão para ser resolvida juridicamente, as pessoas têm que entender que a empresa também recorreu às questões jurídicas e por isso que houve a demora para ser resolvida. Mas a minha pergunta, secretário Paraná, eu tive que, nessa tribuna, por várias e várias vezes, desmentir acusações maldosas que colocam, inclusive, em risco a segurança de quem utilizar o posto de saúde. Eu só queria saber do senhor, houve algum prejuízo para algum usuário do sistema de saúde do município? É a única pergunta que eu quero fazer. Porque demais eu passei o tempo todo na tribuna defendendo, entendi todo o processo e entendo que as mudanças elas causam uma situação indigesta, principalmente na oposição, porque vê que o governo tenta acertar. Então, a gente entende exatamente por que estavam até querendo matar o usuário para tentar ver se achavam um cadáver para criminalizar o processo. Próximo, o vereador Marcelo, da Intendência. Bom, secretário Everson, secretária Catarina, secretário Paraná, meu boa tarde a vocês. É difícil sempre ficar por último para perguntar, porque algumas das minhas perguntas já foram respondidas, mas era para o secretário Everson, qual o valor total pago à empresa, né? Que o senhor respondeu que foram pagos 500 mil reais, de um total de 1 milhão e... E quanto está contingenciado, que o senhor também acho que já deu essa resposta. Para a secretária Catarina, quando será o encontro das contas? Em que data será feito esse encontro das contas? E o valor da multa, que a senhora também, acho que acabou de responder numa pergunta anterior. E para o secretário Elvis, que esse valor pago, que esse documento fosse encaminhado aos vereadores aqui na Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo. Vereador Tiago Silva. Vereador Tiago Silva. Por favor, vereador Tiago Silva. Cadê o Tiago? Ordem, senhor presidente. Só um minuto. Só um minuto, estamos levando tudo sob controle. Pela ordem, presidente. Ele não está no plenário, ele pergunta depois. Teve uma questão minha que não foi respondida, eu gostaria de refazê-la. Qual a pergunta?
No processo licitatório, não foi observado pela Prefeitura que a empresa não poderia assumir o contrato. Foi alertado desde outubro por vereadores e, inclusive, está no laudo do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Tá bom. Então, gostaria de saber se a Prefeitura foi conivente com esse erro, Perfeito. porque não poderia ter sido contratada lá no início. Então, essa foi a Tá bom. pergunta que não foi respondida. Será respondida. E a outra é a data que o vereador Marcelo fez agora, a data do encontro de contas. Quando será? Tá bom, obrigado. Senhores vereadores, vereador Leila, tem um Só já vou lhe dar, vereador. Só complementar os questionamentos ali em relação ao Vereador Leila, respondido. Vossa Excelência, é questão de ordem, não, só quer fazer umas perguntas, é isso? Isso, em relação ao que já foi falado, só para poder Não, ter então, só um minuto que eu esclarecer. vou dar a questão de ordem ao vereador Maico? Perfeito. para não fugir do regimento. Senhor presidente, secretário Everson, né? Quero aqui reafirmar a minha estima por esse staff de secretários. Entretanto, as perguntas que eu fiz, secretário Everson, não são apenas de cunho legal, mas elas são de cunho gerencial. Não estabelece apenas a questão legal, mas sim de cunho gerencial do processo logístico, né? Logística, armazenagem e transporte estão abaixo da logística. E aí já vem aqui também uma sugestão para a revisão desse edital, que eu entendo que esse processo da Câmara foi importantíssimo do processo fiscalizatório, que se possa separar os editais de armazenamento do edital de transporte. Porque, às vezes, empresas distintas podem fazer a operação, consorciando a operação logística que está acima disso. Então, as perguntas que eu fiz para o senhor são de cunho gerencial, não apenas da observação legal. Eu queria saber se, na construção do edital, foram observados os pontos. Se o senhor quiser, eu posso repetir para o senhor. Talvez o senhor não conheça a resposta, porque isso é uma pergunta técnica, mas que eu gostaria de obter essas respostas, porque elas são importantes para a construção do processo de edital de logística, tanto da armazenagem quanto do transporte, que é uma cadeia maior. Obrigado. Como nós estamos encerrando, eu vou dar um minuto para o vereador Leila fazer as últimas perguntas que ele ficou ali, e já em seguida, para ter tempo para o secretário responder. Eu pediria só 2 minutinhos. Não, um minuto, vereador bem, Leila. Já estou sendo bom. Tá bom, senhor presidente. Aqui foram 6 meses de trabalho para apresentar aqui na tribuna muita coisa. Vossa Excelência pode encaminhar por escrito, que a presidência vai cobrar resposta. Só que está correndo o tempo e Vossa Excelência está me interrompendo. Só me voltar o meu tempo, por favor. Vai voltar então. um minuto para Vossa Excelência, que está muito calmo. Tempo é precioso. Obrigado, senhor presidente. Nós tivemos aqui, desde o início da licitação, a terceira colocada, que apresentou um Tribunal de Contas e na ata de licitação, informando que essa empresa não tinha condição de estar operando. E a prefeitura contratou. A empresa não tinha nada, não tinha galpão, não tinha equipamento, não tinha carro, não tinha prateleira. E a prefeitura contratou. Fiscais do contrato estão passeando em vários cargos comissionados, já fiz essa denúncia aqui. Isso é errado. Eles têm que sofrer processo de investigação para saber quem são os verdadeiros culpados. Materiais foram jogados para um lado, para o outro. Mostrei os vídeos aqui. Não cuidaram do patrimônio da prefeitura. Medicamentos foram estragados. Prateleiras e refrigeradores eram da Secretaria de Saúde do município. A empresa também não tinha. Qual a avaliação que a prefeitura faz dessa empresa e desse contrato? É o mínimo que a população de Florianópolis espera. E uma sugestão, senhor presidente, 30 segundos só para dar uma sugestão. 10 segundos. Obrigado, senhor presidente. Sugestão que a prefeitura possa ter a humildade de reconhecer que o serviço público, se for bem feito, com uma gestão bem feita, ele também pode ser econômico e ter eficiência. E eu peço à prefeitura de Florianópolis que possa pensar em um grande centro de armazenagem e logística público, que possa realmente atender as expectativas do serviço público. Obrigado, vereador Leila. Para responder, secretário Paraná. Começa por mim aqui. As questões que foram demandadas para mim pelo vereador Leila agora, eu lhe diria que não. Eu lhe diria que há uma expertise nisso e que, teoricamente, o Estado deve se organizar naquilo que é seu fim. Todas as outras atividades, você, num processo de terceirização, você ganha expertise. O Estado manter todas as suas atividades,
ele acaba sendo considerado ineficiente quando, na verdade, ele está assumindo tarefas que não precisava assumir. Ele devia ser avaliado pelas tarefas que são obrigações do Estado. Então, dessa maneira, eu continuo acreditando que nós vamos... Você estava colocando, a pergunta foi feita, se nós achamos melhor manter o almoxarifado como dentro do Estado, como era anteriormente. Posso dizer só uma questão. Foi feita toda uma questão que foi colocada aqui sobre a questão das insulinas, tá certo? Erro grave que está sendo punido e investigado. Estão dizendo que foi a Vigilância Sanitária de São José que nos avisou. Eu tenho relatórios dos meus fiscais sobre necessidades, adequações, etc., etc., desde o começo do processo licitatório. Hã? Ela interditou porque só ela tem poder de interdição. Eu não tenho poder de interdição sobre um terceiro de outro município. Eu não tenho como interditar. A minha vigilância sanitária interdita Florianópolis. Hã? E foi feito isso. Tomamos todos os cuidados para suspender o contrato. Bem, eu não vou entrar num... Acho que é um debate. Nós achamos que atuamos adequadamente ao longo do processo, dando oportunidade para a empresa se adequar. A empresa não poderá alegar em juízo que foi prejudicada, ou seja, nós demos espaço que ela pudesse se adequar, pudesse cumprir o contrato, e quando ela não fez, nós a advertimos e a punimos. Quanto a uma outra pergunta que foi feita aqui pelo vereador Renato, eu escutei maldosamente que tinha morrido gente em Florianópolis por falta de insulina. Eu escutei que a minha vigilância sanitária, o ex-secretário, estavam liberando medicamentos vencidos ou inadequados para a população. Isso é de uma irresponsabilidade de quem fala um negócio desse, que devia assinar aquele negócio que pediram para a gente assinar no começo aqui. Porque não é possível se colocar em risco uma população que precisa de insulina, dizendo que ela estava recebendo insulina de forma inadequada, que só descobriu porque a Vigilância Sanitária de São José sabia, quando a gente retirava mensalmente o relatório de temperatura das nossas geladeiras. E eu tenho esses relatórios na minha secretaria, os relatórios de novembro, de dezembro, de janeiro. Quando tem o relatório lá que a prefeitura entrou, eu tenho os relatórios mensais da minha rede de frios controlada. Hoje em dia, no município, para os senhores saberem, eu controlo a minha rede de frios nos centros de saúde por aplicativos que me dão online quando cai a temperatura de um dos refrigeradores do meu. Hã? E estou aumentando para os demais. Eu controlo... Seguinte, 5 por aplicativo, vereador. 5 por aplicativo. Eu controlo todos. Eu descontrolo todos. 5 já por aplicativos e estou levando para os demais. Senhores vereadores, por favor. Talvez o senhor um dia possa fazer melhor. Enfim, a questão toda que nós estamos dizendo, e a pergunta do vereador Renato, para a população que está nos assistindo por vídeo, Facebook, é: nenhum cidadão em Florianópolis teve a sua saúde colocada em risco por qualquer medicação distribuída pela Secretaria Municipal de Saúde. E gostaria que provassem o contrário. Obrigado, vereador Paraná. Antes, respeitando o escrito, o vereador Tiago, rapidamente, que nós estamos avançando o tempo. O vereador perguntou quantos perdeu insulina. Não é 300. Vereador Tiago, por favor. Já foi dito 300 mil, outros falaram 400 mil. A Secretaria tem o controle de todos os lotes, ampola por ampola, que estavam naquela jadeira, que foram perdidos, e que dá os valores dos lotes já foram definidos aqui, R$176 mil. Obrigado. Vereador Tiago Silva, rapidamente. Senhores vereadores, mantemos a ordem até agora. Acho que está sendo um alto debate, está sendo respondido. Vereador Tiago, rapidamente, 2 minutos. Se não tiver silêncio, então vamos falar. Senhor presidente, quero cumprimentar o doutor Paraná, o Everson, a Caterine, secretário Paraná, Vossa Excelência aqui tem deste vereador o maior respeito e tenho certeza que o senhor é um homem da saúde e que jamais iria sair da universidade para não ter um controle e melhorar a qualidade de vida da população. Tenho certeza que o senhor é uma pessoa de bem, está bem intencionado e não teria o porquê de estar aqui escondendo ou falando algo que não é a verdade, que é o seu caráter e a sua biografia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas aqui já foram respondidas. Já há a sindicância. Quando for apurada a sindicância, posso encaminhar a esta casa
para dar ciência aqui aos vereadores que o que ocorreu através dessa sindicância, que aí sim vai ser esclarecido. A doutora Caterine é bem provável que está presidindo essa sindicância, que é na Secretaria da Administração, né, o processo onde ocorreu. Sobre a cópia do processo licitatório, já há um inquérito no Ministério Público, né? Então, o Ministério Público já está, né, tomando conta do que aconteceu e bem provável que também vai encaminhar tanto ao Executivo, e aí, presidente Katumi, que Vossa Excelência possa também pedir a cópia, depois de todo o inquérito, para que os vereadores possam ter conhecimento. E, a meu ver, o secretário Paraná, se houve qualquer tipo de má-fé ou qualquer tipo de falta de experiência, acho que agora é o tempo de corrigir as falhas. Não há algo que possa dizer o seguinte: o processo foi perfeito. Não foi. Teve 30 suas segundos falhas. para concluir. Agora, o que não pode aqui essa casa é que, com essas falhas, jogar fora as benfeitorias e colocar, né, a possibilidade de corrigir se houve erro. Hoje em dia, é muito fácil crucificar. Eu penso ainda, e posso estar errado, o tempo pode mostrar, que eu penso ainda que as pessoas que se colocam seu nome a dispor um cargo público é para ser exemplo e para se deixar. Obrigado, vereador Tiago. Secretária Caterine. Bom, questões do vereador Lino, a respeito de quando que a gente recebeu as informações a respeito da operação. A primeira informação ela chegou para a Prefeitura através da imprensa. O relatório do Ministério Público ele chegou para nós um dia depois ou 2 dias depois do ocorrido. Tá? Mas, mesmo antes desse relatório, a gente já estava adotando as providências administrativas em face da empresa. Nós temos, sim, será feita a nova licitação e ela precisa estar concluída antes do final desse contrato emergencial, que tem o prazo máximo de 6 meses. Então, antes do período de 6 meses, a gente vai complementar a nova contratação de forma definitiva, com todos os requisitos técnicos exigidos, principalmente pela Secretaria da Saúde, que tem as maiores particularidades, os maiores critérios que precisam ser analisados. Nós temos hoje, vereador Afrânio, de valores a pagar para essa empresa, levantados até o momento, R$ 717 mil. Tá? O valor de multa a ser aplicado para a empresa, o valor máximo cabível, de acordo com o que está previsto no contrato, é de 10%. Então, seria de R$ 260 mil e alguns centavos. O encontro de contas, a gente vai finalizar ele quando for feita a transição da atual empresa para a nova. Porque, a partir do momento que a nova empresa recebe os produtos, ele também faz um novo início de estoque. Então, com base naquilo que for efetivamente entregue para a nova empresa, a gente vai saber o que foi eventualmente perdido, estragado ou danificado. Então, a gente consegue ter aquilo que seria o volume total de material que o município tem lá estocado e aquilo que efetivamente vai para a nova empresa. O que faltar é um novo valor possível de prejuízo encontrado, e aí isso também vai ser levado em consideração de bloqueio de valores. Vai ser feito, data efetiva a gente não tem, porque essa transferência para a nova empresa ela é feita de forma gradual. Então, durante essa semana, a gente vai subscrever o novo contrato e, a partir disso, a nova empresa ela começa a executar. Então, nós vamos iniciar pela transferência dos valores da saúde, então, terminando a transferência, transferência dos produtos da saúde. Transferiu da saúde, a gente vai saber efetivamente se houve algum prejuízo relacionado à saúde. Em seguida, vamos para as outras secretarias, ou educação, administração, assistência social, enfim. E aí a gente vai sabendo secretaria por secretaria, passo a passo, o valor disso. Que isso aconteça? No máximo 40 dias, não vai passar disso. Tá? E aí... O vereador Lela falou questões relacionadas que foram detectadas falhas administrativas no contrato, e, em razão dessas falhas, a gente fez a rescisão do contrato.
Tá? Então, era só uma conclusão ali para os questionamentos que o senhor apresentou. Obrigada. Obrigado. Último vereador, secretário Everson. Bem, oi. Senhores, deixa eu, com relação à ponderação feita pelo vereador Afrânio, também, acho que o vereador Lela puxou esse assunto, quanto ao contrato, ao processo licitatório em si, mais uma vez eu digo, não é um processo simples, é um processo que nós estudamos muito. A tendência hoje, vereador Lela, eu entendo a sua percepção de isso ser realizado de forma pública, pelo público, mas hoje a tendência hoje nacional, mundial, é que esse serviço seja privatizado e que o servidor, o empenho de energia, como me preambulou aqui o ex-reitor, atual secretário de Saúde, secretário Paraná, é que o município, que tem inúmeras dificuldades, ele se concentra nas áreas de educação, saúde, assistência social, a infraestrutura, da zeladoria da cidade. Eu queria, eu vejo a indignação do vereador Afrânio quando diz, mas como é que foi uma licitação dessa, acontece com uma empresa dessa? É que a lei de licitação, embora ela já tenha sido atualizada, a 866, talvez ela precise ainda mais de atualizações. Eu lembro aqui, recordo de falas como do ex-governador Luiz Henrique, eu peço o seu respeito, vereador. E vereador Raimundo Colombo, eu não posso escolher a empresa que vou contratar. É a empresa que deu o menor valor. Muitas vezes, ela apresentou a documentação, a comissão de licitação verificou a documentação, avalizou a documentação, é a empresa que deu o menor valor. Muitas vezes vocês têm temores, dificuldades, é por isso que a gente tentou amarrar o máximo no contrato, mas eu não consigo escolher. É a licitação. Por favor, eu lhe ouvi, permita-me finalizar. Vereador, já passou o tempo. Fez a sua pergunta. Todos os documentos foram apresentados. Quando apresentados, foi feita a contratação, a homologação. Depois, a empresa tem o período de assinatura do contrato. Se a sua ponderação de que ela não apresentou, que existem documentos que foram não sei se falsificados ou omitidos pela empresa, para isso nós estamos com a punição de empresa aberta, uma comissão que está avaliando e vai dizer se há responsabilidade, havendo, nós vamos responsabilizar. Mas eu quero finalizar minha parte, eu sei que o tempo já acabou, quero finalizar minha parte também em nome dos secretários, em nome do prefeito Jean. Estamos há 2 horas aqui e dizer do nosso respeito a essa casa, dizer que nós entendemos no processo democrático, no processo de gestão, o papel que os vereadores fizeram. A cidade vive um grande momento e nós sabemos que isso é fruto exatamente da harmonia que há dentro desse poder. O prefeito Jean tomou as decisões complexas que há muito tempo não se tomavam dentro dessa cidade, enfrentamento para que hoje nós vivêssemos o aniversário da cidade verdadeiramente, Pedrão, para ser comemorado com inúmeras obras, com uma avalanche de obras que estão acontecendo, batalhas que enfrentamos, fizemos a licitação histórica de 25 anos do processo funerário que não acontecia. Só estou dizendo isso para os senhores, que o momento é bom, fruto também da boa relação e do respeito que nós temos a essa casa. Muito obrigado, foi muito bom estarmos aqui. Senhores vereadores, regimentalmente, quero aqui agradecer a secretária Caterine, o secretário Paraná, que nem foi convidado, mas fez questão de estar presente, ao secretário Everson. Quero dizer ao plenário, vereador Lela, vereador Pedrão, que eu fui condizente, não vou permitir mais perguntas. Só um minuto, vereador. Nós estendemos a sessão, fomos democraticamente, ouvimos todos os vereadores. Quero deixar claro, não vou abrir porque todo mundo vai querer agradecer, mas quero dizer, vereador Lela, que esse presidente foi o mais democrático possível. Portanto, eu tenho um avançar, nós temos projetos importantes de alteração de regimento, de coisas... Acredito que é o seguinte, depois, quando iniciar a sessão, Vossa Excelência pode registrar após. Vou suspender a sessão por 5 minutos.